Milionário riu da faxineira na entrevista, até ouvir o que ela disse. Na sede luxuosa de uma das maiores empresas do país, um processo seletivo inusitado estava em andamento. Uma vaga de alto escalão havia sido aberta ao público interno. Todos esperavam que algum executivo brilhante ou assistente graduado se candidatasse. Mas, para a surpresa de todos, Marta, a faxineira negra de 52 anos, entregou seu currículo. Ao ser chamada para a entrevista, os olhares foram de espanto e risos abafados, inclusive do próprio Henrique Avelar, o seio arrogante que liderava a seleção. "Desculpe, senhora, acho que houve um engano", disse ele, com deboche. Mas Marta não se abalou. Sentou-se com dignidade, olhou nos olhos dele e começou a falar. Contou sua história, formada em administração antes de ser obrigada a abandonar tudo para cuidar da mãe doente. Fluente em 2 idiomas. Criadora de um sistema de organização que, discretamente, aumentou a eficiência da empresa em 18%. Enquanto ela falava, o sorriso de Henrique desaparecia. E ao final, ele só conseguiu dizer uma coisa: "Porque ninguém me falou que a alma da empresa estava usando uniforme azul?" Naquela tarde, o jogo virou. Marta não só foi contratada para a vaga como virou símbolo de superação e talento invisível. Agora, a pergunta que ficou no ar era: quantas Martas ainda passam despercebidas por trás de um crachá e um balde de limpeza? A alma da empresa. Capítulo 1. O palco dos privilégios e o currículo inesperado. Na sede luxuosa de uma das maiores empresas do país, um arranha-céu que tocava as nuvens e exalava o cheiro de ambição. A rotina era de previsibilidade. Um processo seletivo inusitado estava em andamento. Uma vaga de alto escalão havia sido aberta ao público interno. Uma oportunidade para ascensão que todos esperavam ser disputada por executivos brilhantes ou assistentes graduados, com seus diplomas e currículos impecáveis. O ar das salas de reunião era denso com a expectativa e a competição velada entre os dignos da oportunidade. Em meio a esse cenário de ternos caros e sapatos lustrosos, uma figura destoava. Marta, uma mulher negra de 52 anos, passava pelos corredores com seu uniforme de faxineira, invisível aos olhos da maioria. Sua presença era tão comum quanto o ar-condicionado, raramente notada, nunca questionada. O que ninguém imaginava é que Marta, a mulher que limpava os escritórios, carregava consigo não apenas baldes e produtos de limpeza, mas um currículo. Um currículo que ela, com as mãos calejadas pelo trabalho, entregou para a vaga de alto escalão. O ato de Marta foi, para muitos, um ultraje, uma piada. Para os porteiros, ela era uma exceção à regra. Para os colegas de limpeza, um ato de coragem silenciosa. Mas para o alto escalão, foi um espanto. Risos abafados ecoaram pelos corredores quando seu nome foi anunciado entre os candidatos. Henrique Avelar, o seio, um homem acostumado a impor sua vontade e a desprezar funcionários de nível inferior, ouvia os comentários com um sorriso presunçoso. Ele, o arquiteto do império, jamais imaginaria que a alma da sua empresa estava prestes a se revelar, não em um escritório de luxo, mas por trás de um crachá e um balde de limpeza. Aquele dia, a previsibilidade da empresa estava prestes a ser quebrada. Capítulo 2. O sorriso do deboche e a voz que ninguém esperava ao chamado para a entrevista de Marta na sala do C&O foi um evento cercado de curiosidade e, para muitos, de zombaria. Os olhares dos outros executivos, sentados na antessala, eram de espanto e risos abafados. Como uma faxineira ousava sequer sonhar com um cargo tão alto? Henrique Avelar, o seio arrogante que liderava a seleção, aguardava com um sorriso presunçoso nos lábios. Para ele, aquilo seria uma farsa, uma oportunidade para reafirmar a hierarquia e o lugar de cada um na empresa. Ele, com seu terno impecável e seu olhar impaciente, viu Marta entrar na sala, seu uniforme simples contrastando com o luxo do ambiente. "Desculpe, senhora, acho que houve um engano", disparou Henrique, com um tom de voz carregado de deboche, sua voz ecoando a arrogância que o definia. Ele esperava ver vergonha, humilhação, a retirada silenciosa de Marta. Mas Marta não se abalou. Seus olhos, que haviam visto a dureza da vida, encontraram os dele com uma dignidade inabalável. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa de Henrique, a postura ereta, as mãos calejadas apoiadas calmamente sobre os joelhos.
Não houve rebater, não houve choro, não houve desespero. Apenas a calma de quem conhece seu próprio valor. E então, Marta começou a falar. Sua voz, inicialmente suave, mas ganhando força à medida que a história se desenrolava, preencheu a sala. Contou sua história, formada em administração antes de ser obrigada a abandonar tudo para cuidar da mãe doente. Fluente em 2 idiomas, um dom cultivado em madrugadas de estudo e em conversas com turistas. Criadora de um sistema de organização que, discretamente, aumentou a eficiência da empresa em 18%. Ela não era apenas uma faxineira. Ela era uma mente brilhante, uma administradora nata, uma líder. Enquanto ela falava, o sorriso de Henrique desaparecia, substituído por uma expressão de choque, de incredulidade e, por fim, de uma vergonha que o consumia. Capítulo 3. A alma revelada e o silêncio da verdade. O silêncio na sala de Henrique. A velar era ensurdecedor, quebrado apenas pela voz serena de Marta, que continuava a desvelar seu passado. Cada palavra era um golpe na arrogância de Henrique, cada diploma, cada habilidade revelada, um tijolo a mais na derrubada de suas convicções. Ele, que julgava o valor das pessoas por seus cargos e suas fortunas, via-se diante de uma mulher que o superava em inteligência e dignidade, escondida sob o manto de um uniforme de limpeza. A ironia era cruel, a alma da sua empresa, o gênio que ele buscava em reuniões de alto escalão, estava ali, limpando seus corredores por anos. Marta não buscou glória, apenas contou sua verdade. Ela explicou que, ao longo dos anos, enquanto limpava os escritórios, ela observava os processos, as falhas, as ineficiências. E, discretamente, criou um sistema próprio de organização que otimizava o tempo, reduzia desperdícios e aumentava a produtividade. Sem que ninguém soubesse, ela havia implementado esse sistema em sua própria rotina. E os resultados, o aumento de 18% na eficiência da empresa, eram o testemunho silencioso de seu talento. O que Henrique considerava apenas um trabalho bem feito, era, na verdade, a genialidade de sua funcionária mais subestimada. Ao final de sua história, Marta olhou para Henrique, e não havia mágoa em seus olhos, apenas uma calma compreensão. O sorriso de Henrique havia desaparecido por completo, substituído por uma expressão de choque e reverência. Ele, o seio arrogante, estava sem palavras. No auge de sua surpresa, ele só conseguiu dizer uma coisa, sua voz rouca e cheia de um reconhecimento tardio. Porque ninguém me falou que a alma da empresa estava usando uniforme azul? Aquela tarde, o jogo virou. Marta não só foi contratada para a vaga de alto escalão, como virou símbolo de superação e talento invisível. O que começou como uma tentativa de humilhação, transformou-se em uma lição de humildade para Arthur e para o mundo. A faxineira Marta chocou-se e o com seu talento secreto, e deu uma lição de vida a todos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga inspiradora de superação, inteligência e a luta contra o preconceito. Deixe seu like se você também está impressionado com a história de Marta e quer ver a transformação de Henrique Avelar. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa de preconceito, empatia e o valor do talento invisível. Comente abaixo o que você acha que acontecerá com Marta em sua nova função. Quantas Martas ainda passam despercebidas por trás de um crachá e um balde de limpeza? A lição do chão da empresa. Capítulo 4. A revolução no chão do escritório e o início da batalha interna. A revelação da verdadeira identidade de Sueli chocou o conselho de administração. A mulher que eles haviam demitido injustamente e que, por 8 anos, limpou seus escritórios, era a única que poderia salvá-los do abismo. Desesperados, imploraram para que ela reassumisse o controle. Sueli os encarou com uma calma digna, seus olhos refletindo não vingança, mas uma profunda tristeza pelo que haviam feito ao seu legado. A cena, impensável para a cultura corporativa, foi o primeiro sinal de que uma revolução começaria não no topo, mas no chão da empresa. Sueli aceitou, mas com suas próprias condições. Ela não voltaria para uma sala no último andar imediatamente. Exigiu que a primeira reunião fosse no refeitório dos funcionários da limpeza, com todos os camareiros e faxineiras presentes.
Ali, diante dos mesmos rostos que a viam como invisível, ela fez seu primeiro discurso como CEO. Suas palavras não foram sobre lucros ou reestruturações, mas sobre dignidade, respeito e propósito. Ela pediu perdão aos funcionários humildes por ter permitido que seu legado fosse desfigurado, e prometeu que, sob sua liderança, a empresa voltaria a ser um lugar onde cada um seria valorizado. A promessa dela, vinda de uma faxineira que se revelou a CEO, inspirou esperança onde só havia desilusão. O retorno de Sueli não foi bem aceito por todos. Os diretores que a haviam traído, embora acossados pela crise, sentiam a humilhação de serem liderados por quem eles consideravam inferior. Eles tentaram minar sua autoridade, espalhando rumores sobre sua instabilidade e sua visão obsoleta. Dr. Eduardo Campos, o antigo chefe de comunicação que um dia tentou derrubar Clara de outro roteiro, se a conexão estiver ativa, agora via Sueli como uma ameaça ainda maior, um símbolo da meritocracia que ele temia. A batalha de Sueli não era apenas para salvar a empresa, mas para reeducar uma elite cega pelo preconceito e pela arrogância. Capítulo 5. As mãos que curam, e os fantasmas do passado. Sueli mergulhou de cabeça na tarefa de reerguer a empresa, mas de uma maneira totalmente nova. Ela demitiu os diretores corruptos, implementou políticas de transparência e, principalmente, começou a ouvir os funcionários de todos os níveis. Ela ia ao chão da fábrica, conversava com os operários, visitava as equipes de limpeza, aprendendo sobre suas dores e suas necessidades. Ela descobriu que as decisões sem alma do conselho haviam causado danos profundos, famílias endividadas, talentos desperdiçados e sonhos quebrados. A dor que ela via era o reflexo do que ela mesma havia sentido. Em meio a essa reconstrução, Sueli foi confrontada por fantasmas de seu passado. Ela reencontrou Maria, a freira que entrega comida nas madrugadas, e Leonel, o menino que perdeu os pais de outro roteiro, se a conexão estiver ativa, que agora viviam em uma comunidade que sua empresa havia, anos antes, tentado despejar para um projeto de expansão. Sueli sentiu o peso da culpa, não apenas por sua ausência, mas pelas ações da empresa que ela havia criado. Ela pediu perdão a Maria e a Leonel, não com arrogância, mas com a humildade de quem busca reparar. Maria, com sua sabedoria, a convidou a conhecer a realidade de perto. Sueli passou a dedicar madrugadas a acompanhar Maria na distribuição de comida aos moradores de rua. Ela viu a dignidade na miséria, a resiliência em meio à adversidade. Ela sentiu o frio, a fome e a invisibilidade que ela mesma havia escolhido por anos. Esse mergulho no mundo dos esquecidos curava suas próprias feridas, mas também a impulsionava a agir. A empresa que ela liderava não seria mais sobre lucros, mas sobre propósito. Ela prometeu a Maria que a empresa investiria em projetos sociais naquela comunidade, revertendo os danos e construindo um legado de inclusão. Capítulo 6. O coração da empresa e a revolução silenciosa transformação de Sueli se refletia em toda a empresa. As salas de reunião, antes palco de intrigas, agora eram centros de debate sobre justiça social e responsabilidade corporativa. Ela introduziu programas de qualificação profissional para funcionários de baixa renda, creches para filhos de colaboradores e planos de saúde abrangentes. A empresa, que estava à beira da falência por sua falta de humanidade, começou a se reerguer, não apenas financeiramente, mas moralmente, provando que o propósito pode ser o maior motor de lucro. No entanto, a revolução silenciosa de Sueli não era bem vista por todos. Dr. Eduardo Campos, o executivo demitido por Ricardo Lacerda e que havia tentado derrubar Clara, agora via Sueli como sua última chance de vingança. Ele tentou organizar um boicote de investidores, espalhando rumores de que Sueli estava usando os recursos da empresa para caridade excessiva e que seu estilo de liderança era sentimental demais. Ele queria provar que Sueli era fraca, que sua empatia levaria ao fracasso. Mas Sueli não se intimidou. Em um evento público, cercada por seus funcionários, pela comunidade que a abraçava e por figuras como Maria e Leonel, ela fez um discurso emocionante. Falou sobre a importância de liderar com o coração, sobre a responsabilidade social das empresas e sobre como a verdadeira riqueza é a dignidade humana.
Ela anunciou uma parceria com a Fundação Alzira Monteiro Caminhos para a Dignidade, se a conexão for mantida, para criar programas de educação e moradia para jovens negros e pobres, uma forma de garantir que outros talentos não fossem silenciados. A voz de Sueli, cheia de verdade e autenticidade, era mais forte do que qualquer calúnia. Eduardo Campos foi finalmente silenciado pela força da verdade, a empresa que ela um dia construiu com propósito, e que quase foi destruída pela ganância. Estava de volta, e mais forte do que nunca, com a faxineira no comando, provando que o talento não escolhe cargo. A faxineira é a Seio. Sueli está transformando uma empresa falida com amor e dignidade. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga inspiradora de justiça, liderança e a busca por um legado inquebrável. Deixe seu like se você também acredita que o propósito pode ser o maior motor de sucesso, mesmo diante de ataques. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa de transformação corporativa e redenção. Comente abaixo o que você achou da liderança de Sueli. Você acredita que a humanidade pode realmente prevalecer sobre a ganância no mundo dos negócios? Capítulo 7. A resposta da alma e o julgamento da verdadeira transformação de Sueli e a reestruturação da empresa ecoavam nos corredores do poder, gerando admiração e, para alguns, uma inveja ainda mais profunda. A mídia a celebrava como a Seio que salvou uma empresa com humanidade, mas Sueli sabia que a verdadeira batalha era interna, contra os fantasmas do passado e os julgamentos da sociedade. Ela não buscava aplausos, mas a paz de sua alma. Foi nesse período de intensa exposição que um antigo inimigo de Sueli e da empresa, um grande empresário que ela havia superado em negociações passadas, Dr. Ricardo Azevedo, personagem principal do roteiro O Segredo da Última Chance, reapareceu. Ricardo Azevedo, conhecido por sua frieza implacável e sua busca incessante por controle, via a nova Sueli como uma fraqueza. Ele arquitetou um plano para expor uma antiga falha no sistema de segurança da empresa, criada anos antes pelo conselho que depôs Sueli, esperando que o escândalo a derrubasse e provasse que humanidade e sucesso eram incompatíveis. O plano de Ricardo Azevedo se desenrolou em um ataque cibernético massivo. Dados confidenciais foram vazados, e a reputação da empresa, novamente, estava em risco. A imprensa, sempre ávida por um escândalo, começou a questionar a competência de Sueli. Ricardo Azevedo, em entrevistas, zombava da Seio faxineira e da sua ingenuidade. Sueli sentiu o peso da ameaça. A tentação de usar seu conhecimento do submundo corporativo para contra-atacar Ricardo Azevedo era imensa, mas ela olhou para os rostos de Maria, Leonel e Dona Neide, as pessoas que a haviam ensinado sobre dignidade, soube que a luta não seria travada no campo da vingança, mas da verdade e da justiça. Capítulo 8. A luz na tempestade e a resiliência do propósito em meio ao ataque cibernético. A determinação de Sueli brilhou. Ela convocou todos os funcionários, desde o conselho até a equipe de limpeza, para uma reunião de emergência. Não havia pânico em sua voz, apenas uma calma impressionante. Ela explicou a verdade sobre a falha de segurança, revelando que havia sido um erro do antigo conselho, e não dela. Em seguida, com uma sinceridade que desarmou a todos, ela confessou que sabia dessa falha há anos, desde que estava invisível como faxineira, mas que a traição do conselho a havia deixado sem forças para agir. Agora, ela lutaria para proteger seu legado e sua nova família. A empresa se uniu como nunca. Funcionários de todos os níveis trabalharam dia e noite para conter o ataque. Os antigos funcionários da limpeza, que Sueli havia valorizado, mostraram uma lealdade inabalável, revelando detalhes sobre o acesso de Ricardo Azevedo a informações privilegiadas no passado. A comunidade, liderada por Maria e Leonel, organizou uma campanha de apoio nas redes sociais, defendendo Sueli e a fundação, provando que a verdade era mais forte que qualquer mentira. O ataque foi contido. Ricardo Azevedo, sem mais armas, foi desmascarado, e sua própria reputação de gênio do mal foi arruinada. A empresa de Sueli não apenas sobreviveu à crise, mas emergiu mais forte, com sua imagem pública consolidada como um modelo de ética e responsabilidade. O preço do legado, Sueli percebeu, não era apenas o sucesso, mas a coragem de ser vulnerável e de lutar pela verdade,
mesmo quando as chances estão contra você. Capítulo 9. A semente do futuro e a voz de milhões. A vitória sobre Ricardo Azevedo não foi o fim da jornada de Sueli, mas o início de um novo e ambicioso capítulo. A Fundação Clara Vozes Invisíveis, que ela havia criado, expandiu seus horizontes. Sueli não apenas financiava projetos, ela os cocriava com as comunidades, garantindo que as soluções fossem realmente transformadoras. Ela investiu em programas de educação digital para jovens negros e pobres, garantindo que o talento deles não fosse mais silenciado. Leonel, o menino que vivia de papelão, tornou-se um dos primeiros embaixadores do programa, Sua História, inspirando milhares. A voz de Sueli, antes um sussurro discreto, agora era um clamor por justiça e dignidade. Ela se tornou uma palestrante requisitada, compartilhando sua história em todo o mundo. Não falava sobre negócios, mas sobre a importância de enxergar o valor em cada ser humano, de quebrar as barreiras do preconceito e de construir uma sociedade onde o talento não escolhe cargo, raça ou classe social. Sua frase icônica, "Talento não escolhe cargo", ecoava em cada um de seus discursos, transformando-a em um símbolo global de esperança. A empresa, agora liderada por Sueli com uma nova visão, tornou-se um modelo de inclusão e inovação social. Os funcionários, inspirados pela história de sua CEO, eram mais produtivos e engajados do que nunca. O antigo conselho, que a havia deposto, foi substituído por líderes que compartilhavam sua visão de um negócio com propósito. Sueli, a faxineira que virou CEO, provou que a verdadeira liderança não estava no poder, mas na humanidade, e que a maior riqueza não eram os bilhões, mas o impacto que ela gerava nas vidas de milhões. Capítulo 10. O legado do gênio inesperado, e a pergunta que ecoa a Fundação Clara Vozes Invisíveis. Criada com o apoio de Ricardo Lacerda, CEO de Outro Roteiro, mantendo a conexão, tornou-se um farol de esperança. O dinheiro, antes um símbolo de poder e exclusão, agora era um instrumento de transformação. O programa de mentoria de Sueli cresceu exponencialmente, revelando talentos brilhantes em comunidades marginalizadas que, de outra forma, jamais seriam vistos. João, o menino que Clara encontrou desenhando no chão, floresceu sob sua tutela, tornando-se um jovem artista promissor, sua arte, um testemunho do poder da esperança e da segunda chance. A história de Sueli viralizou em todo o mundo. Ela se tornou um ícone, inspirando milhões de mulheres e jovens a não desistirem de seus sonhos, a lutar contra o preconceito e a buscar a dignidade em cada passo. A empresa de Ricardo Lacerda, antes sinônimo de arrogância, agora era um modelo de diversidade e inclusão, sua transformação um exemplo para o mundo corporativo. Ricardo e Sueli, o CEO e a faxineira, o homem e a mulher que um dia foram separados pelo preconceito, agora eram parceiros inseparáveis em uma missão maior, provando que o talento não escolhe raça, gênero ou cargo. No final, a história de Sueli, de sua ascensão inesperada e de seu impacto global, forçava o mundo a uma pergunta final, que ecoava em cada mente: quantas claras o mundo ainda ignora? Quantos talentos brilhantes estão escondidos sob mantos de invisibilidade, esperando por uma chance, por um olhar, por alguém que acredite neles? A história de Sueli não era apenas uma tragédia transformada em um milagre. Era um chamado à ação, um convite para que cada um de nós olhasse além das aparências e buscasse a verdadeira riqueza que existe em cada ser humano. A faxineira Sueli enfrentou um ataque cibernético e provou que a humanidade é mais forte que a ganância. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga inspiradora de justiça, liderança e um legado que transforma vidas. Deixe seu like se você também acredita que o propósito pode ser o maior motor de sucesso, mesmo diante de ataques. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa de transformação corporativa e redenção. Comente abaixo o que você achou da resposta de Sueli ao ataque de Ricardo Azevedo. Quem são as claras em sua vida que merecem ser vistas? O legado invisível, capítulo 11. A nova riqueza e o legado que florescer com a empresa reerguida e sua identidade publicamente consolidada. A Fundação Clara Vozes Invisíveis, liderada por Sueli, e com o apoio incondicional de Ricardo Lacerda, floresceu, tornando-se um farol de esperança e um modelo de transformação social.
Sueli, que havia despojado-se de sua antiga vida para salvar seu legado, descobria uma nova riqueza, a de ver o impacto real em vidas que antes seriam invisíveis. O dinheiro, antes um símbolo de poder e exclusão, agora era um instrumento de transformação. Sueli dedicou cada grama de sua energia à fundação, trabalhando lado a lado com Dona Helena, que agora era a diretora executiva, e Sofia, a mãe de Leonel, que trazia a perspectiva das ruas. A fundação não era apenas um programa de mentoria. Era um movimento de base, com voluntários da periferia e ex-alunos de Sueli que agora eram profissionais bem-sucedidos. Ela viajou pelo país, buscando histórias, oferecendo oportunidades e construindo pontes onde antes havia muros de preconceito e desesperança. João, o menino que Clara encontrou desenhando no chão, floresceu sob a mentoria de Sueli e de outros líderes da fundação. Ele se tornou um jovem artista renomado, suas obras, um testemunho do poder da segunda chance. Sua arte, que retratava a beleza e a resiliência das comunidades, era exposta em galerias internacionais, e ele usava sua plataforma para defender a causa da fundação. O legado de Sueli, plantado com dor, florescia em milhares de novos sonhos. Capítulo 12. A voz dos invisíveis e o reencontro com o perdão. A Fundação Clara, Vozes Invisíveis, cresceu exponencialmente, expandindo suas operações por todo o Brasil e para além de suas fronteiras. Sueli, com sua inteligência e sua nova voz, tornou-se uma líder global, palestrando em fóruns internacionais, inspirando jovens e desafiando governos e corporações a repensarem suas práticas. Ela falava sobre a importância da equidade racial, da inclusão e do reconhecimento do talento em todos os lugares, independentemente da cor da pele ou da classe social. No processo, Sueli dedicou parte de seu tempo a reencontrar as vítimas da antiga gestão da empresa e, quando possível, as vítimas de outras empresas envolvidas em corrupção. Ela buscou os pais de Lara, a jovem cujo projeto de startup foi roubado, e a família de Mariana, a mulher que sofreu o abandono. Sueli, com humildade, ofereceu não apenas apoio financeiro da fundação, mas sua escuta e sua empatia. Ela testemunhou a dor, a raiva, mas também a surpreendente capacidade de perdão. David, o jovem engenheiro que teve seu projeto destruído, e a própria Mariana, tornaram-se parceiros da fundação, usando suas experiências para guiar outros. O reencontro mais tocante foi com Felipe, o antigo agressor. Ele, que havia sido abandonado por sua própria família, agora estava trabalhando em uma horta comunitária, buscando sua própria redenção. Sueli o visitou. Não houve palavras de acusação, apenas um olhar de compreensão. Felipe, com lágrimas nos olhos, agradeceu a Sueli por ter sido o espelho que o fez enxergar seus erros. A fundação ofereceu a ele uma oportunidade de se reconstruir, de usar suas habilidades para o bem. O perdão, Sueli percebeu, não era esquecer, mas transformar a dor em um novo caminho, um legado de compaixão que vencia o ódio. Capítulo 13. O Tribunal da Alma, e o último acerto de contar a história de Sueli, e a queda da antiga gestão de sua empresa e, por extensão, a de Ricardo Dantas. Se a conexão dos roteiros for mantida, trouxeram à tona a necessidade de um acerto de contas final com o passado. Ricardo Lacerda, o CEO que havia se redimido, apoiou Sueli em uma iniciativa sem precedentes, a criação de um Tribunal da Honra, um fórum público e transparente, liderado pela Fundação Clara, Vozes Invisíveis. O objetivo era dar voz a todas as vítimas de injustiças corporativas e raciais que, por anos, foram silenciadas. Não era um tribunal legal, mas moral, onde as histórias eram ouvidas e a verdade celebrada. Neste tribunal simbólico, Jones, o mendigo sábio que teve seu talento roubado pela Dantas Tech e que agora era um conselheiro da fundação, finalmente contou sua história completa para o mundo. Ele revelou os detalhes do crime, a manipulação, a dor de ser silenciado e a liberdade que encontrou nas ruas. Ao seu lado, Leonel, o menino que vendia papelão e que agora era um jovem líder da comunidade, testemunhou a resiliência dos invisíveis e a força da nova era de justiça. As histórias, por mais dolorosas que fossem, eram um bálsamo, um grito de libertação. A mãe de Sueli, que a havia apoiado nos momentos mais difíceis, e o sensei Kenjin, se a conexão com roteiros
anteriores estivera ativa, que havia ensinado a Rebeca sobre honra, observavam com orgulho. A família de Sueli, antes marcada pela perda e pelo preconceito, agora era um símbolo de força e redenção. O tribunal da alma, onde o poder do dinheiro não tinha voz, revelou que a honra, a compaixão e a verdade eram as maiores moedas de troca. Sueli, a mulher que um dia foi invisível, era agora a juíza da dignidade, e sua voz, um farol de justiça para milhões. Capítulo 14. O legado além da fortuna e a pergunta eterna. Anos se passaram. Sueli, agora uma mulher madura, com a sabedoria em seus olhos, continuava a liderar a Fundação Clara, Vozes Invisíveis. Sua história, de uma vida de lutas à liderança global, inspirou gerações. Ricardo Lacerda, já idoso, mas com a alma em paz, permaneceu ao seu lado, seu mentor e amigo mais leal, um exemplo de que a redenção é possível para todos. A fundação se tornou um movimento global, transformando vidas e inspirando a justiça social. Os orfanatos, os centros de apoio, os programas de educação, tudo florescia, dando voz aos invisíveis e garantindo que nenhum talento fosse silenciado novamente. João, o menino artista, tornou-se um dos mais renomados artistas de sua geração, usando sua arte para denunciar injustiças, e David, o engenheiro, liderava projetos de tecnologia social que beneficiavam comunidades inteiras. A história termina com Sueli, já idosa, sentada em um banco de praça, observando a cidade. O burburinho ao seu redor, as pessoas apressadas, os arranha-céus imponentes, tudo é diferente, mas, ao mesmo tempo, igual. Ela sorri, seu olhar distante, mas cheio de uma paz profunda. A pergunta que um dia ecoou em sua alma ainda paira no ar, uma reflexão para todos nós. Quantas claras o mundo ainda ignora? Quantos talentos brilhantes estão escondidos sob mantos de invisibilidade, esperando por uma chance, por um olhar, por alguém que acredite neles? A história dela não é um fim, mas um começo, um convite para que cada um de nós olhe além das aparências e busque a verdadeira riqueza que existe em cada ser humano. Capítulo 15. O eco infinito da dignidade. A vida de Sueli não terminou no banco da praça. Seu legado se tornou eterno. A Fundação Clara Vozes Invisíveis cresceu exponencialmente, transformando-se em uma organização global, com impacto em todos os continentes. A visão de Sueli, de um mundo onde o talento floresce independentemente das circunstâncias, se enraizou em inúmeras vidas. João, o artista, e Leonel, o líder comunitário, uniram-se a outros talentos revelados pela Fundação, criando uma rede global de artistas, ativistas e inovadores que usavam a arte, a tecnologia e a voz para denunciar injustiças e promover a inclusão. Ricardo Lacerda, mesmo após sua partida, deixou um legado de humildade e serviço, e a Fundação manteve viva a memória de sua transformação, um testemunho de que a redenção é possível para todos. Sua história, junto à de Sueli, tornou-se um estudo de caso em escolas de negócios e em seminários sobre ética e liderança, inspirando uma nova geração de líderes que valorizam o ser humano por cima do lucro. A última cena do roteiro é um amanhecer sobre uma grande cidade. Não é a mesma cidade fria e indiferente do início. Agora, em vez de carros de luxo e prédios corporativos arrogantes, vê-se a construção de novos centros comunitários, a revitalização de bairros esquecidos, e jovens de todas as etnias, caminhando lado a lado para a escola. O sol nasce, iluminando os rostos, e uma voz em off ecoa, talvez a voz de uma Sueli mais velha, ou de um de seus netos da Fundação. O mundo é uma equação que estamos aprendendo a resolver. Não mais com medo, mas com honra. Não mais com desprezo, mas com dignidade. Não mais em silêncio, mas com a voz de todos. A frase de Sueli, talento não escolhe cargo, não é mais uma acusação, mas um cântico de esperança, um lembrete constante de que a dignidade e o talento residem em cada esquina, esperando apenas por um olhar, uma chance, uma voz que os reconheça. A história de Sueli é um legado infinito, um testamento do poder transformador de um simples ato de reconhecimento. Chegamos ao fim desta emocionante jornada de justiça e empoderamento. Se você foi tocado pela história de Sueli, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras sobre superação e o poder do propósito. Deixe seu like se você acredita que o talento não escolhe raça ou condição social, e que a justiça sempre prevalece.
Compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem poderosa de inclusão, diversidade e a luta por um mundo mais justo. Comente abaixo qual a maior lição que a história de Sueli trouxe para a sua vida. Você acredita que o mundo está aprendendo a enxergar as Claras e Suelis ao seu redor?